Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso estudo dirigido do livro maravilhoso de Lourenço Prado, que fala sobre equilíbrio e recompensa. Eu escolhi esse livro por várias razões. Ele nos ajuda muito a desenvolver realmente essa potencialidade interior, nos faz entender de forma muito prática e simples a forma que a gente tem de trabalhar as leis espirituais, né, de verdade. Ele é um metafísico e traz bastante conhecimento e eu acho que vai te ajudar muito. Antes da gente começar com o nosso primeiro capítulo aqui do estudo, eu quero dar alguns avisos para você. O que a gente vai ver aqui durante todo esse estudo, ele é voltado, sim, para o pensamento do autor, tá? Quando ele utilizar algum termo dentro da metafísica, que é um pouco mais complexo, eu vou tomar o cuidado de explicar do que ele está falando, o que significa, mas a gente vai respeitar aqui totalmente a visão que o autor traz, ok? Eu só vou simplificar para você em alguns casos e vou esclarecer alguns pontos que ficarem um pouco mais obscuros, ok? Outra coisa que eu quero falar para você é que a gente vai utilizar mapas mentais aqui durante todo esse estudo, né? Eu faço mapas mentais de cada capítulo e esses mapas mentais eu vou disponibilizar lá na nossa comunidade do Telegram. Então eu vou deixar o link abaixo desse vídeo aqui para que você acesse a comunidade no Telegram para pegar o seu mapa mental, ok? Ele vai estar todo colorido, que tá aqui agora ele não tá colorido, foi o rascunho do mapa mental que eu montei, mas você vai receber ele todo colorido, bonito, para que você guarde, que você não esqueça o que você vai aprender durante aqui toda essa prática. Então, tendo recebido essa informação a respeito do conteúdo do livro, do autor, eu quero que você aproveite ao máximo esse trabalho. Eu sou Alessandra França, eu trabalho com desenvolvimento humano há mais de 20 anos, eu sou metafísica há mais de 10 anos e para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar esse conhecimento com você. Eu também tenho formação em ativismo quântico e hoje eu sou graduanda em biomedicina. Já me formei em direito, abandonei a carreira, estou aqui hoje fazendo esse trabalho, ajudando as pessoas a lidar com seus dilemas, né, mentais, emocionais e espirituais principalmente. E isso para mim é uma alegria muito grande poder compartilhar todo esse conhecimento, todo esse entendimento com você, para que você foque naquilo que é importante, foque naquilo que é bom para você, para que quando tudo passar, você possa sair muito mais fortalecido e pronto para reconstruir sua vida, pronto para vencer qualquer batalha. Então vamos trabalhar isso juntos? Vamos, né? Então a gente hoje vai falar aqui do nosso primeiro capítulo, e no primeiro capítulo, o tema, né, o título desse capítulo é Sois Senhor de vós mesmo. E é muito interessante que o autor, ele trabalha em dois blocos nesse capítulo. Ele fala primeiro de domínio e depois ele vai falar de realização. Vamos falar um pouco a respeito disso. Por que ele fala de domínio primeiro e ele bate muito forte nessa tecla, para depois falar de realização? Observa que a maioria das pessoas, quando vão estudar sobre leis mentais, leis espirituais, elas vão sempre em busca de realizar algumas coisas. Atrair, manifestar, concretizar, cocriar, e se esquecem do essencial. Qual é o essencial? Você precisa dominar algumas coisas. E esse domínio não é um domínio que está no âmbito da nossa mente consciente. É um domínio que está no profundo do nosso ser. Está lá no âmbito do nosso espírito. E como que você consegue dominar esse conhecimento lá no âmbito do seu espírito? Primeiro você precisa conhecer, você precisa experimentar. E ele vai explicando durante todo esse capítulo o que significa exatamente esse domínio. E é o que a gente vai ver aqui agora. A gente vai ver sobre domínio e sobre realização, ok? Então vamos lá, ele diz o seguinte, que o domínio, né, você precisa, primeiro, o que é o domínio, né? São os princípios, você precisa entender que o domínio ele segue um princípio de um profundo pensamento ao nosso eu real, ou seja, nós precisamos inicialmente, antes de tudo que a gente venha a fazer, a trabalhar, a conhecer, nós precisamos mergulhar no nosso eu real. Quem é esse eu real? Quem é essa essência dentro de nós? A gente precisa entrar em contato com ela, nós precisamos entender o que ela significa.
Todo o nosso pensamento, todo o nosso sentimento, toda a nossa intenção deve ser buscar esse eu real. Esse eu real é o eu espiritual que está dentro de todos nós. Então ele fala assim, domínio próprio, né? Ele vai falando que para a gente conseguir mergulhar nesse âmbito do domínio, a gente precisa entender que precisamos desenvolver domínio próprio. E esse domínio próprio, ele fala assim, que é quando os atos vão ser governados para promover um grande propósito em vista. Observa que o domínio próprio, ele está ligado à parte da nossa personalidade, que é ligada ao ego, né? Vamos dizer assim, porque o ego nos atrapalha o tempo todo. O ego, a gente quer uma coisa e aí o ego aciona sistema de crenças e sentimentos, as redes emocionais que nos impedem de alcançar aquilo. Por que o ego faz isso? Porque nós não temos domínio próprio. Porque nós não curamos as nossas feridas, as nossas emoções do passado, porque a gente não resolveu os condicionamentos limitantes que a gente recebeu durante a nossa educação, durante o nosso desenvolvimento. A gente acaba repetindo coisas da nossa infância porque estamos feridos, porque ainda estamos carentes, porque ainda estamos sofridos. E ele diz que isso precisa ser curado, né? Então a gente precisa desenvolver o domínio próprio para entender essa questão do domínio e do espírito. Então ele fala assim, que para desenvolver esse domínio próprio, a gente tem escolhas. A gente precisa estabelecer e entender que nós temos escolhas. O que significa essa escolha? A escolha ele dá duas opções. Você tem que escolher se você vai atuar a partir do seu eu real, que é o seu eu espiritual, ou se você vai atuar a partir da superfície do teu ser. Na superfície do teu ser, você vai encontrar sempre nervosismo, desassossego e descontrole. Essa superfície da tua consciência, a superfície do teu ser, é o âmbito do ego, onde tem sempre preocupação, ansiedade, medo, estresse, desassossego, como ele coloca aqui. E lá no eu real, o que você encontra? Lá no seu interior, o que você encontra no seu interior? Você encontra força e você encontra poder. Força e poder que trazem a você calma, que a gente consegue desenvolver essa força, esse poder, não é aquela força e poder do guerreiro, é aquela força e poder do espírito, que diante do qual todas as coisas se apaziguam, todas as coisas se alinham, todas as coisas se ajustam. Então, esse entendimento faz toda a diferença, e aqui você deve escolher, quando você escolhe desenvolver esse domínio, você precisa saber que você precisa fazer uma escolha. Ou você usa como referência o seu eu real, onde está o poder e o verdadeiro domínio ali, ou você fica no campo da superfície. Então, quando você vê pessoas que são sempre sofridas, sempre vivendo em estado de ansiedade, preocupação, medos, tudo na vida delas é complicado, essas pessoas não experimentaram ainda a conexão com o eu real. Então, elas estão em sofrimento. Elas estão na superfície, né, desse conhecimento, na superfície do ser. Então, vamos seguir aqui nossa colinha aqui do nosso mapa mental. Deixa eu mostrar para vocês, ó, tá tudo desenhadinho aqui. Depois eu vou colorir, ilustrar e entregar para vocês lá no grupo. Então, ele fala do centro. O que tem nesse centro interior? Ele fala, lá você encontra o seu eu real. Lá você mantém o equilíbrio da sua força. Lá não haverá desperdício de energia, não ocorre desperdício de energia. E lá você encontra tranquilidade que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento. Então, se tornarás calmo, se você escolher viver e atuar na sua vida a partir desse núcleo central, você vai se tornar calmo, porque sabe que a sabedoria e o poder vêm do silêncio. Independente do caos que esteja fora, independente de todo o barulho que a tua mente faça, que o ego tente fazer para tirar você do foco daquilo que você precisa para encontrar soluções, você vai permanecer em silêncio. Você vai permanecer nesse estado de tranquilidade. E aí ele ainda explica, é na calma perfeita que se pode atingir a consciência superior. É isso que a gente encontra lá no centro interior. Lá naquele lugar onde está o eu real.
Quem não quer, né? Acho que todo mundo aqui quer. Quem está aqui conectado assistindo esse vídeo quer viver essa experiência, né? De encontrar o poder, de encontrar a força, de tudo isso ser mais tranquilo, das coisas não atingirem, não nos afetarem. E o que a gente encontra lá na superfície? Como eu disse, desassossego, nervosismo, desperdício de energia. Ele vai falar muito sobre isso durante todo o livro, as nossas atitudes que estão desperdiçando a energia que a gente poderia estar empregando na realização e que a gente acaba não empregando, a gente faz tudo errado, né? Então ele explica que a gente, enquanto a gente estiver na superfície, a gente está, na verdade, só desperdiçando energia. Então ele vai explicar isso um pouco mais à frente, tá? Então depois que a gente entende que a gente precisa escolher o ponto, né, o foco de onde nós vamos atuar, a partir do qual nós vamos atuar, a gente precisa entender ainda outros elementos para a nossa realização, para a realização de tudo na nossa vida. Então ele fala assim, ser senhor de si mesmo é ter completo domínio consciente de todos os atos de vossa personalidade. Aqui ele está se referindo ao domínio. E quando você tem esse domínio, você começa a entrar no campo da realização. Então, essa realização, ele diz assim, nada pode ser realizado sem o emprego do poder. Mas não é o poder da superfície, porque o poder da superfície é o poder do ego, ele é limitado aos 5 sentidos, ele é limitado ao que ele enxerga. É o poder do eu interior, é o poder do seu eu real, daquele que está em unidade com a fonte suprema, com Deus em você. A partir dessa unidade é que esse poder é emanado para a realização. E aí ele entrega aqui algumas fórmulas que são bem interessantes para a gente refletir. Ele bota assim, mente negativa é igual a perda de energia. O que é uma mente negativa? É a mente cheia de crenças negativas, de pensamentos de medo, de pensamentos de ansiedade, de pensamentos voltados à escassez, a doença. Pensa bem, gente, nós estamos vivendo um momento desses, muitas pessoas com a mente negativa. Então, o que essa mente negativa faz? Faz com que a gente perca energia. Perca energia não é energia só física, vital, é a energia do espírito que está em nós, abundante ali para ser jorrada para a nossa vida. E a gente acaba não aproveitando ao máximo dessa energia que é essencial para a realização, porque a gente não sabe lidar com esse poder, a gente não sabe lidar com isso. Então a gente fica sempre, a nossa mente está sempre sendo levada para esse campo da superfície, onde a gente vive sempre no processo de medo, de preocupação, de angústia, enfim. Então o que ele fala? Ele já disse que mente negativa representa perda de energia. Se tem perda de energia, não tem poder de realização. Ponto. E aí ele fala assim, uma atitude positiva mais a profunda serenidade é igual uma força intensa. Vou repetir, atitude positiva, anota aí no seu caderno. Atitude positiva mais profunda serenidade é igual força intensa. Então veja bem, uma atitude positiva é um pensamento positivo alinhado com ações positivas. Não adianta você pensar positivo, mas suas atitudes são todas contrárias ao que você está pensando. Então você não está pensando positivo. O pensar positivo é agir, tanto que ele fala atitude positiva, é o pensar com ação positiva, consciência do que se está fazendo, tá? Mas uma profunda serenidade é igual essa força intensa. E ele diz que todo o processo de realização, ele exige uma força intensa, e não é uma força que vem dos seus pensamentos do ego, os pensamentos que estão voltados ali para a superfície, para aquilo que você vê, para o mundo que você enxerga. São pensamentos que precisam estar voltados, são pensamentos que fluem do seu eu real, não necessariamente seguem uma lógica, porque o espírito ele não segue uma lógica. A lógica do ego, a lógica mental e a lógica do ego, ela é sempre limitada. Então, ela é condicionada a seus filtros, né, de percepção, aos filtros do que você aprendeu. E a sua essência, ela não segue essa lógica. A consciência espiritual ela não segue uma lógica. Não é uma lógica da nossa mente e do nosso ego. Então, a gente precisa ter atenção com isso. Então, ele traz aqui uma outra fórmula. Consciência de paz mais consciência de poder
é igual a um novo estado de consciência. É um estado de consciência espiritual. Então você tem que ter paz e ter o poder. Se você ficar só focado na paz e na calma, você desperdiça poder. Se você ficar focado só no poder, se não tem calma, você está desperdiçando energia. Olha que interessante. Então isso tem que estar em equilíbrio. E a gente vai falar um pouco mais a respeito disso um pouco mais à frente. Então ele diz assim, essa consciência equilibrada, eu vou usar aqui o exemplo de uma balança, né? Paz e poder, eles precisam estar em equilíbrio nessa balança. O que é estar nesse estado de paz? A paz é um estado. Quando eu mergulho para atuar a partir do profundo do meu eu estou buscando um estado de paz, aquela calma que excede todo entendimento. Está tudo caótico, mas você está tranquilo, está pacífico, está com a mente lúcida, clara, para atuar dentro do que é necessário. E o que é esse poder? O poder é a ação. Tá? O poder que emana do teu eu real, do teu eu espiritual, é um poder de ação, não é um poder de inação. Sempre é um poder construtivo, sempre é um poder criativo. Então eu busco essa serenidade e essa serenidade ela me alimenta de mais poder e esse poder me faz agir da maneira adequada, correta e mais pontual dentro daquilo que eu preciso realizar. Então ele diz assim, paz e poder são duas fases distintas que precisam estar em equilíbrio. E isso é essencial para a manifestação da grandeza real. Paz e poder precisam estar em equilíbrio. Muitas pessoas buscam só paz, outras pessoas buscam só poder. Isso faz com que elas fiquem apenas no campo da superfície e desperdicem energias primordiais de realização. Então ele fala assim, qual é o nosso foco? Experimentar o plano interior. Nós precisamos experimentar o plano interior. Então, o teu ser, quando você decide experimentar o seu plano interior e viver uma vida nessa experiência interior com bastante clareza, o teu ser reterá o próprio poder e não haverá desperdício de energia. Ou seja, teu próprio ser, ele vai concentrar essa energia, todo esse poder, e ele não será desperdiçado. O que acontece que as pessoas têm tanta dificuldade de realizar? Vê se você consegue raciocinar e pensar aqui comigo. A gente gasta uma energia muito grande no campo mental, buscando um poder mental de fazer as coisas, mudar imediatamente. Só que toda energia que a gente desperta, a gente não direciona essa energia adequadamente. E o que acontece nesse processo? Ela vai sendo direcionada para situações que não são necessárias, ou seja, ela foi despertada, não foi utilizada, não entrou em ação efetivamente, né? Às vezes você está aflito, você está ansioso, pronto, já desperdiçou energia ali. E aí não realiza. Aí o que acontece? Poxa, esse negócio não funciona, isso não está dando certo. Na verdade, você está fazendo o processo inverso, você desperta a energia, o poder, e esse poder está sendo desperdiçado, ele está mal direcionado, porque você não sabe como fazer. Isso é uma coisa que nos chama a atenção aqui em relação a esse trabalho do autor. Então ele diz assim, o agir construtivo é o resultado da paz e calma que são vivificadas pela posse do poder. Então, quando você compreende esse poder, que você tem capacidade de despertar esse poder dentro de você, porque você está experimentando esse mundo interior do espírito em você, você escolheu viver isso. Quanto mais você interage com ele, quanto mais você toma posse dele, mais esse seu agir é construtivo, nunca destrutivo, tá? E o resultado disso é uma paz que você alcança. Quanto mais você busca esse plano interior, você vai saindo dessa superfície do teu ser, mais você vai sentindo paz, mais você vai tomando posse desse poder. Olha que interessante. E isso é um processo, gente, que não acontece da noite para o dia. A gente precisa exercitar. Por isso que o capítulo seguinte, ele ensina um exercício para você exercitar essa experimentação. Então, no vídeo de amanhã, você vai ter um exercício específico para experimentar essa prática. Isso que ele está ensinando aqui nesse capítulo 1, tá? Então, ele diz que nada pode ser realizado sem o emprego do poder. Só que quando eu busco o poder,
eu estou, na verdade, mergulhando no estado de paz e calma. E o estado de paz e calma é que me dá condições de ter mais experiências sem desperdício com esse poder. Tá? Então, ele dá aqui uma outra fórmula. Para ter mais poder, você precisa aprender a aplicar de forma construtiva, aplicar de forma construtiva o seu poder interior. Então, quanto mais entendimento, quanto mais você toma posse desse poder, mais ele deve ser aplicado de forma construtiva. Se você não aplicar esse poder de forma construtiva, você vai estar desperdiçando energia. E quando você desperdiça energia, você não realiza. Você não realiza, você volta para o estado da superfície, onde tem inquietação, onde tem nervosismo, onde tem medo, onde tem um monte de coisas, certo? E aqui, eu vou encerrar aqui essa aula com uma frase dele, que ele diz assim: a felicidade não provém de terdes muito, mas de serdes muito. Então, entendam que esse mergulho no teu eu real, ele vem para que você entenda, compreenda e desperte o teu ser, o quanto você é capaz de ser de verdade. E o poder, ele vem na consequência dessa descoberta. Então fica a dica. E eu quero deixar você com um exercício simples, só para você refletir. É uma pergunta, eu quero que você responda, você pode colocar aqui nos meus comentários, tá? Nos comentários desse vídeo aqui abaixo. Então diz assim: a meditação é uma ação construtiva ou é um estado? O que a meditação é? O que a prática da meditação é nesse contexto aqui que o Lourenço Prado traz para esse estudo de hoje? Lembrando que a gente está estudando sobre sois senhor de vós mesmos. Eu vou só fazer um resuminho geral aqui, né? Nós vimos sobre o domínio, que nós podemos escolher, ter uma escolha em que campo nós vamos atuar, no campo da profundidade do nosso ser ou na superfície da nossa percepção de realidade. E ele falou também sobre a realização. Na realização, ele falou sobre o equilíbrio que deve haver no estado de tranquilidade e do poder, que quando eles estão em equilíbrio, nós temos mais poder e por isso podemos realizar muito mais. Esse foi o resumo geral. O mapa mental dessa aula eu vou deixar lá no grupo do Telegram. Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu like, comenta aqui respondendo o exercício que eu passei para você agora. Responda aí o que você acha. A meditação é um estado ou é uma ação, né? Então você vai responder aqui embaixo. E amanhã a gente vai ter o segundo vídeo com o segundo capítulo desse livro. Eu espero sinceramente que você esteja gostando desse estudo. Eu vou procurar trazer um resumo, trazer essa parte mais simples e prática para que você comece a refletir. A dica que eu dou para você é que, uma vez que você receba esse conteúdo todo aqui, procure refletir sobre isso. Em que momentos da sua vida você está em busca dessa calma, dessa paz ou desse eu interior? Qual é a sua escolha, afinal das contas? Você vai escolher viver no seu plano interior, mergulhar nesse plano interior onde tem toda a fonte de poder? Ou você vai ficar no campo da superfície, onde você só encontra as coisas que o ego traz para você, que é medo, preocupação, ansiedade? O que você escolhe? Vamos pensar a respeito disso no dia de hoje? Temos 24 horas para fazer isso, ok? Então eu te vejo no próximo vídeo. Curta esse vídeo, compartilhe com pessoas que gostam de estudar. Se você é uma pessoa que gosta desse tipo de estudo, compartilhe, chame as pessoas para assistir os vídeos, participe. Vamos criar essa corrente para manter o foco naquilo que é bom, naquilo que desenvolve o nosso ser, que nos faz reconhecer quem realmente somos em termos espirituais, ok? Vamos lá? Então eu te vejo no próximo vídeo. Gratidão!